Livro de Lucas, do capítulo de número 24. Glória a Deus. Versículo de número 13. Lucas, capítulo de número 24, versículo 13. Amém, irmãos? Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. Ai, Gabriel. Aleluia, glória. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia, 24:13, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só um peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres havia dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. Amém, irmão? Só daqui. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Oh, aleluia. aqui vai falar acerca de uma história de dois discípulos de Jesus Cristo. Esses discípulos, eles estavam totalmente desacreditados, porque eles não acreditavam na ressurreição de Jesus Cristo. Meu Jesus. Eles não tinham acreditado na crucificação, ou seja, na morte de Jesus Cristo. Porque a palavra e a mensagem de Jesus tinha passado para eles, que ele iria padecer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar dentre os mortos. Meu Jesus. Só que
quando os principais sacerdotes e os príncipes daquele povo, quando prenderam a Jesus Cristo de Nazaré, a Bíblia Sagrada vai dizer que eles levaram Jesus Cristo a ser condenado. E aqueles homens levaram Jesus Cristo para ser condenado à morte. Jesus, ele não merecia morrer, mas por causa de nós, ele passou por tudo isso que está escrito na palavra de Deus. Aleluia, glória. Porque Deus, ele sabia que nós, aleluia, poderia ainda ter uma expectativa de vida por intermédio dele. Foi por isso que ele padeceu ao madeiro. Os principais pegaram ele, os sacerdotes, aqueles homens, a autoridade, aleluia, o condenaram à morte. Meu Jesus. Morte é essa que é morte de cruz. E vai dizer, segundo as escrituras, que todos aqueles que fossem pendurados no madeiro era considerado como se fosse uma pessoa maldita. Mas Jesus Cristo não era maldição. Jesus Cristo foi bênção para toda a humanidade. Jesus foi bênção para todos os homens da terra. Jesus Cristo foi um presente de Deus para o homem. Aleluia, Jesus Cristo foi aleluia, louvado seja Deus, foi um presente de Deus para você. Aleluia. Sabe por que você hoje está aqui? É por causa do sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. Aleluia, Deus. Aumenta só o fundo para dar mais um pouquinho de emoção espiritual. E agora esses dois homens agora estão desacreditados. Porque assim, aleluia, estava escrito que o próprio Jesus Cristo falou para o discípulo, disse, eu vou morrer. Aleluia, Deus. Eu vou ser entregue às autoridades. Eles vão me matar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aleluia, Deus. Só que agora eles estão dentro de uma casa. Eles estão dentro de um ambiente, mas eles estão todos desacreditados. Meu Jesus. Estou sentindo um arrepio muito forte aqui. Aleluia, Deus. Estou sentindo a presença de Deus aqui, viu? A direção de Deus aqui. Estou sentindo um arrepio muito forte aqui da presença de Deus. Aí enquanto eles estavam reunidos ali, irmãos, sabe o que é que vai acontecer? Tem umas mulheres desesperadas. Mulheres essas que acreditavam na ressurreição de Jesus. Aleluia, Deus. Elas estão desesperadas. Elas pegam, aleluia, unguentos. Ela começa agora a pegar olhos. Elas vão até o sepulcro, até o túmulo, para ver se o corpo de Jesus estava lá. E elas vão desesperadas. E quando elas se aproximam do túmulo, irmãos, sabe o que é que acontece? Elas veem o túmulo, e o túmulo agora estava com a pedra, aleluia, tirada da entrada do túmulo. Quando elas olham, elas ficam desesperadas. Eu posso imaginar que quando elas olham para aquele sepulcro aberto, elas disseram, aconteceu o que o mestre, aleluia, falou, cumpriu-se e aconteceu o que o mestre disse. Aleluia, Deus. Porque ninguém pode tirar uma pedra dessa. Aleluia, Jesus. Eu já vou profetizar aqui. Crê se tu é doido igual eu. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. A pedra vai ser arrancada porque tu não tem força para arrancar ela. Ai, xai. A pedra vai ser jogada por terra porque tu não tem força. Porque essa força aí é a força de Deus. E Ele vai pelejar sobre a tua família nessa noite. Ele vai guerrear sobre a tua casa nessa noite. Ei, a tua casa não é dos demônios. A tua casa não é habitação, aleluia, de demônios malignos. A tua casa é a habitação do Espírito de Deus. Hoje a pedra o Senhor coloca por terra. Hoje a pedra o Senhor, Ele coloca por terra. Aleluia, Deus.
Porque essa pedra não vai impedir o agir de Deus. Aleluia, Deus. Essa pedra não vai agir a forma que Deus ele vai se levantar ao teu favor. Aleluia, Jesus. Essa pedra, ela não pode ser um empecilho na tua vida, porque Deus vai arrancar hoje. Se for o pecado, Deus vai tirar de você hoje. Aleluia, Deus. Hoje Deus ele marcou esse encontro porque Deus ele quer lavar a tua alma, o teu espírito. E Deus ele manda eu entregar uma mensagem para a igreja que ele está voltando. Ele vai levar uma igreja purificada, uma igreja sarada, uma igreja que não tem enfermidade, porque ele quer curar você. Agora basta você dar credibilidade a ele. Ei, essa pedra aí que quer interromper a tua salvação, essa pedra que quer interromper, louvado seja Deus, a tua vida eterna. Hoje o Senhor manda dizer para você: arrependa-te, louvado seja Deus, porque eu quero que você more junto comigo aos céus. Arrependa-te, não tome o vosso coração, credes apenas em Deus, e tu verás o que o Senhor vai fazer ao teu favor. Arrependa do teu pecado, porque essa noite aqui é noite de arrependimento diante de Deus. Aleluia, Deus. A mulher está lá no sepulcro, as mulheres, e elas olham, e elas vão se aproximar, só que aí elas não vê o corpo de Jesus. Agora imagina aí essas duas mulheres, quando elas entram dentro do sepulcro, irmãos, porque elas acreditavam na ressurreição. Elas acreditavam que Jesus Cristo iria ressuscitar dentre os mortos. Aleluia, Deus. Só que além de elas acreditar, elas queriam ver Ele. Havia um desejo ardente no coração de Maria Madalena para ver o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Aleluia, Jesus. Mas sabe o que é que Deus vai fazer? Deus vai enviar 2 anjos. E os 2 anjos diz para elas: a quem vocês procurais? Aleluia. Aquele que morreu. Eu tenho uma mensagem para vocês entregar os amigos deles. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou dentre os mortos. Essas mulheres aqui, elas tinham um desejo de estar perto de Jesus Cristo. Aleluia. Mas esta geração adúltera, mas esta geração que vira as costas para Deus, não tem desejo para se encontrar com o Senhor Deus. Aleluia, Deus. Não tem desejo para estar perto dele. Essas mulheres, elas tinham prazer de estar perto de Jesus. E olha que elas vão levar óleo. Isso identifica uma reverência que elas tinham diante de Deus. Aleluia. Para embalsamar o corpo de Jesus. Mas quando elas chegam, não está mais o corpo. E os anjos dizem: ela não está mais aqui, ele ressuscitou. E aquelas mulheres saíram desesperadas, irmãos. Saíram desesperadas. E sabe quem é que aparece para elas? O Senhor Jesus. Meu Deus. Ele aparece para elas. E ele disse: ide e avisai, e dizei para os meus amigos que eu estarei ao mar da Galileia, porque eu quero que eles vá ter de encontro comigo. Aleluia, Deus. Olha para o teu irmão, diz para ele assim: hoje o Senhor quer que você vá ter de encontro com Ele. Aleluia. Diga para ele: porque Ele te ama. Ele não quer perder você para os demônios. Ele não quer perder você para o pecado. Ai, xadarabassadarabassaia. Aleluia, Deus. Ele disse: eu quero que eles venham ter de encontro comigo.
Por quê? Porque todos aqueles que vão ter de encontro com Jesus Cristo, eles serão transformados para a glória de Deus. É liberto. Há uma libertação divina, há uma libertação espiritual. Eu digo para vocês aqui nessa noite, não perca o tempo de vocês. Se entrega para o Senhor. Entrega a tua alma, a tua vida, o teu espírito a Deus. Jesus está voltando, irmãos. Aleluia. As profecias têm se cumprido. Agora, o presidente dos Estados Unidos, ele tem considerado a Terra Santa, Jerusalém, como a capital de Israel. Isso é uma profecia que está escrita, irmãos, que quando estivesse perto da vinda do Messias, Jerusalém seria honrada. E sabe o que está acontecendo? Todos os judeus estão abandonando casas, todos os judeus estão abandonando trabalho, porque eles esperam a vinda do Messias. Mas não é o Messias que nós esperamos. Mas isso dá uma identificação para que a gente venha crer no arrebatamento. E as pessoas não têm se importado com o arrebatamento, porque as pessoas querem ficar nessa terra pecaminosa. As pessoas desejam essa terra. As pessoas desejam o fruto, assim como Eva no jardim do Éden desejou. As pessoas preferem o pecado do que a intimidade com Deus. Aleluia. As pessoas preferem os frutos desta terra que conduz à morte do que o fruto que conduz à vida. Aleluia, Deus. Mas diga para o seu irmão, hoje é noite de você desejar pelo fruto de Deus. Porque os frutos de Deus, ele vai nos conduzir à vida eterna. Aleluia. Aleluia, Jesus. Agora imagina aí, irmão Tiago aqui pregando, pastor daí a sua esposa gravando, e o celular vai cair, vai ficar no chão. Imagina aí, porque o arrebatamento está próximo. O arrebatamento vai acontecer de repentemente. Aleluia, Deus. Aleluia. Vai ser desespero, irmãos. Vai haver um desespero muito enorme diante de todas as nações. Aleluia. Tem gente que vai querer ir embora. Tem gente que vai querer pegar exemplo igual desses dois discípulos, que Deus pediu, que Jesus pediu para eles esperar na promessa que ele iria ressuscitar. Mas eles se desesperaram. Sabe qual é agora? Aleluia, a visão deles, o alvo deles é Emaús. E Jesus não queria que eles se ausentassem de Jerusalém. Jesus não queria que eles viessem sair de Jerusalém, mas que eles permanecessem na Terra Santa, porque ele iria se revelar, ele iria aparecer, ele ia mostrar para eles que ele era o Cristo e que ele tinha que padecer ao nosso favor. Aleluia, Deus. E a mulher avisa as mulheres. Os dois discípulos, Cleopas e o nome do outro, a Bíblia não revela, eu nem sei o nome. Quando eles ouvem a notícia que não havia mais o corpo de Jesus no túmulo, sabe o que é que eles fazem? Eles vão-se embora, porque eles tinham desacreditado da promessa de Deus. Aleluia, Deus. Diga para o seu irmão, não desacredite da promessa de Deus. Se Deus prometeu, vai acontecer. Se Deus falou, ele vai fazer. Se Deus disse, Alá baixai. Ei, eu quero dizer uma coisa para você. Hoje Deus ele está mandando dizer para você, olha, não desacredita da promessa. Firma os teus pés essa noite. Ergue a tua cabeça. Só
Volta a tua mão para os céus aí, vai. Abre a tua boca nessa noite e glorifica Jesus. Eu quero ouvir você dar glória a Deus nessa noite. Cadê os que acreditam na promessa aí, vai. Dá glória porque Ele foi. Deus. Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Como tu és maravilhoso. Não é casa não, pra cá de cima. Diga para o seu irmão: Jesus Cristo é real. Aí quando ela traz a notícia, sabe o que é que vai acontecer? Eles dois vão para a cidade de Emaús. Sabe para onde é que Pedro vai? Os outros ficam na casa e Pedro vai até o sepulcro. Quando Pedro chega no sepulcro, ele não vê. Eu posso imaginar Pedro chorando e dizendo: Senhor Jesus, por que o Senhor não me aparece? Por que o Senhor não aparece, Senhor, para mim? E o Senhor Jesus Cristo apareceu para ele. Porque Deus, Ele só se revela para aqueles que têm desejo. Havia um desejo muito forte no coração de Cleopas e do outro discípulo. Só que eles estavam desacreditados. Aleluia, Deus. E quando Pedro vai ao sepulcro para ver o corpo de Jesus Cristo, e sendo que ele não vê o corpo de Jesus, ele volta e traz a mensagem aos irmãos para fortalecer a fé deles. Ele diz: verdadeiramente o que as mulheres falou não existe mais, não está mais, o corpo dele sumiu. E ele me apareceu, e ele disse para que a gente fosse para o mar da Galileia, assim como as mulheres têm falado. Porque Ele quer se encontrar conosco. Hoje Deus, Ele marcou um encontro conosco aqui. Aleluia, Deus. Hoje Deus, Ele marcou um encontro com você aqui. Há uma identificação do Santo Espírito de Deus para com a tua vida desta noite. Há uma prova viva que Deus, Ele não vai te abandonar. Há uma prova viva que Deus, Ele não desampara você. Ai, xadarabassadarabachai. Ai, sei, darabachai. Aí os discípulos vão-se embora, mas Deus não desiste. Porque se Ele prometeu, Ele vai atrás daquele que... Aleluia. Ainda que a gente venha desistir, mas Ele vai atrás de nós para mostrar que Ele é Deus. Aleluia. Aí nós vamos, discípulos, olha, fugir para a aldeia chamada Emaús. Quando eles estão indo no caminho, sabe o que é que acontece? Eles estão discutindo entre si. Eles estão falando a respeito da crucificação, da morte de Jesus. E ele discutia e dizia: ah, não, porque aconteceu isso, não era para acontecer. Não era ele que ia remir Israel. Não era ele que ia ser levantado rei. E ninguém ia tirar ele do trono. Mas o reino de Jesus Cristo não é nessa terra. O reino de Jesus Cristo é na mansão celestial. O reino de Jesus Cristo é na Nova Jerusalém. Aleluia, Deus. Isso aqui é Deus dizendo para a igreja: vocês não precisam reinar aqui nesta terra, porque é um reino preparado para vocês reinar juntamente comigo. Meu Deus, irmão, isso é muito forte, isso é muito sério, isso é arrebatamento, irmãos. Isso é